Sejam bem-vindos ao encontro de formação dos anos iniciais e finais de 2022, voltado para a língua portuguesa. Eu sou a Sandra Corá, da equipe do Núcleo Pedagógico de Anos Iniciais. E este tempo de formação vai abordar alguns aspectos relevantes da língua portuguesa. Hoje, os nossos objetivos serão promover o sentimento de pertencimento aos estudantes, reconhecer os conhecimentos prévios, sondagem e possíveis encaminhamentos, identificar a fase de aprendizagem em que se encontram, oferecer estratégias e propostas de atividades que promovam avanços e assegurar a continuidade do crescimento em aprendizado aos estudantes em situação desejável de desenvolvimento. Vamos iniciar este tempo de formação relembrando o memorável Vygotsky, que nos deixou contribuições tão valiosas na esfera educacional. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky foi um psicólogo bielorrusso que viveu de 1896 a 1934. Ele realizou várias pesquisas sobre o desenvolvimento da aprendizagem, da importância da linguagem e das relações sociais como representações do mundo. E ele ressaltava o papel da linguagem, dos aspectos sociais e culturais no desenvolvimento intelectual do indivíduo, que deu origem ao pensamento socioconstrutivista. Ele já dizia que o papel do mestre era interferir e não apenas passar o conhecimento, levando-se em conta o conhecimento que o estudante já tem, o que ele já realiza, o que ele realiza com o auxílio do professor e o que é esperado dele naquela etapa. E assim, despertar o interesse em aprender, a necessidade e a importância e proporcionar o desenvolvimento do estudante através das zonas de desenvolvimento proximal. Vale lembrar que os estudantes ainda estão bastante fragilizados, com a sensação concreta de que eles não sabem, que pararam no tempo, alguns até com medo de falar, de se expressar, demonstrar o que não sabem. Isto gera uma ansiedade para todos, estudantes e professores. Então, é necessário conquistar o estudante, ter paciência para que ele acredite, confie e persevere. Dando início à nossa formação, gostaria de relembrar a importância da leitura e da leitura compartilhada. Segundo Katia Blakin, é possível ensinar a ler criando condições. Ela desenvolve, além da competência leitora, a interpretação e a compreensão. E para isso, o professor seleciona um texto, uma história, mediante a proposta que será desenvolvida e o objetivo. Pode começar com pequenos textos, pequenas histórias, de fácil entendimento. Se pretendemos formar leitores, ler para os estudantes diariamente é um grande passo para que eles tenham contato com a leitura e desenvolvam o prazer e o hábito de ler. A leitura ouvida contribui no processo de alfabetização e na competência leitora. Uma leitura atrativa, interessante, cria expectativas e envolvimento com os personagens de uma história. Isso desperta a curiosidade, o desejo de dar continuidade à leitura. Então eu trago para vocês uma pequena história, o Álbum de Irina, cujo texto é de Núria Ribera e a ilustração de Miquel Francisco. Vamos ouvir? A mamãe de Irina espera um bebê. Faz dias que toda a família cuida dos preparativos. Guardar roupinha, consertar o berço, que foi de Irina. Irina tem dificuldade de entender o que está acontecendo e sua mãe tenta tranquilizá-la e fazê-la participar das transformações que a chegada do bebê comporta. Enquanto Irina ajudava a pintar o quarto do bebê, sua mãe lhe diz: Irina, que nome você gostaria de dar para seu irmãozinho? Irina olhou para sua mãe com cara de surpresa. Não havia se dado conta de que os nomes das pessoas tivessem que ser escolhidos.
A mãe se adiantou à sua dúvida e lhe disse: é como os nomes que você dá para suas bonecas. Os pais pensam no nome do bebê. E segue explicando a mãe: meus pais, sua avó e seu avô escolheram o meu nome e nós pensamos no seu. Irina pergunta: como se pensa em um nome? Não sei, buscando algo que se goste muito. Eu gosto muito de sorvete de limão. Querida, não podemos chamar-lhe sorvete de limão. Precisamos de um nome que seja um nome de pessoa, como o meu, como o seu, Irina. Sim, respondeu a mãe. Diante de tantas perguntas, a mãe deixou o pincel, pegou o álbum da biblioteca, sentou-se e fez um gesto para que Irina se sentasse ao seu lado. Vem, mostrarei a você o seu álbum. Aqui diz, o álbum de Irina. Sabe o quê? Faz tempo que comecei a fazer este diário para você, para que pudesse ver como tudo era quando você era pequena. Aqui guardo as recordações que tenho de quando você era um bebê e também anotei as coisas importantes que iam acontecendo. Esta é você e esse é o papai, disse Irina, apontando a primeira fotografia do álbum. E a mãe lhe diz: vamos ver se você sabe quem está dentro de minha enorme barriga? Eu. Sim, era você. Era eu? Sim, e agora seu irmãozinho está na barriga da mamãe e por isso temos que pensar em um nome para ele. Sabe por que escolhemos Irina para você? Porque gostávamos de como soava e do que quer dizer. Irina expressa com o olhar o que quer saber mais. Não te parece bonito? Irina soa muito bem com o sobrenome do campo. Irina quer dizer traz a paz. Que traz a paz! Exclama Irina. Você se chama algo como a paz do campo. E ambas riem quando a mãe diz. Irina estava encantada com a história e o álbum. Havia fotografias, desenhos, canções e muitas coisas escritas. Sua mamãe apontou um quadro e lhe disse: escrevia um montão de coisas sobre você. Como foi crescendo, como começou a caminhar, quando começou a falar, quando aprendeu a escrever e escrevi suas primeiras palavras. Irina olha espantada. Muito cedo você disse mama. Logo depois disse guá para tudo o que se bebia. E por fim, um dia, para a alegria de seu pai, disse papa. Irina, muito satisfeita, acompanhava as explicações. Gugu, disse a mãe, lendo o álbum. Que é Gugu? Pergunta Irina. Assim você dizia iogurte. Olha, você era pequenina assim, era muito pequena e já falava muito. A mãe vira as páginas do álbum, se detém em uma fotografia e pergunta: e essas quem são? A vovozinha com Irina, sou eu, responde Irina. É você. E o que estão fazendo? Estamos batendo palmas. Você se lembra de que sua avó cantava muitas canções para você? Sim, ontem me ensinou a canção das mentiras. E cantam as duas. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Irina e sua mamãe riem. Fazia tempo que não cantavam essa canção. Esse é o primeiro desenho que você fez. 4 linhas e um círculo, disse a mãe. Seguem virando as páginas e a mãe prossegue. Aqui você está de pijama escutando o conto que papai contava para você a cada noite. Este aqui é o Peter Pan. Gosto muito desse conto, principalmente do pirata, recorda a Irina. E a mãe continua. Sabe que até pouco tempo você dizia pilata? Para você era muito difícil dizer o R. Você gostava de pirulito e bada de chocolate. E quando perguntavam seu nome, dizia Idina. Idi é como o papai te chamava. Rio de montão, porque achava muita graça, como você o dizia.
Agora já sei dizer o R, exclama a menina. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha, de raiva, roeu o resto. Você se lembra que sempre andávamos de carro, dizíamos esse trava-língua? O que acha? Eu continuo pintando o quarto do bebê. Quero um papai para que você faça para ele um desenho do pirata Batata? Enquanto pintam, a mãe propõe: Você gostaria de Lucas como nome para o bebê? Sim, Lucas, diz Irina. Soa bem e significa luminoso como o sol, explica a mãe. Irina começou a repetir: Lucas, Lucas. A mãe, aproveitando o entusiasmo de Irina, propõe a ela: Começamos a fazer o álbum de Lucas? E faremos todos, e depois anotaremos as palavras que invente. Irina fica pensando e, por fim, pergunta à sua mãe algo que fazia tempo que lhe preocupava. Quem será a sua mamãe? A mãe se dá conta da inquietude e do ciúme da menina e lhe explica: Quem? Ora, eu, como sou também sua mamãe, e serei a mamãe do bebê, que será seu irmão. E seu papai? O mesmo que o seu, e a avó também, disse a mãe. Irina, com cara de surpresa, pergunta: A vovó cantará canções para ele? Claro que sim, como também canta para você. Irina não sabe como reagir. Sua mãe faz planos, com tom tranquilizador. Quando ele crescer, vocês dois poderão brincar e desenhar juntos. E se ele não souber dizer o R, você o ensinará com o trava-língua e contará a ele por que escolhemos o nome Lucas. Irina pegou a folha de papel e os lápis de cor e se pôs a desenhar um menino de cabelo escuro, como ela e como seu papai, e assinou abaixo com letras grandes: Irina. Sua mãe disse: Oh, que desenho mais bonito! Também o colocaremos no álbum, apesar de que nós não sabemos em qual dos dois álbuns o colocaram. Através de uma história, podemos refletir alguns aspectos abordados e, no caso desta, pode-se observar a participação, o pertencimento, o planejamento, a organização, a construção da história de vida, lembranças, ciúmes, compartilhar, auxiliar, acolher, planos para o futuro e assim trazer uma reflexão na escola também. Como é a participação do seu estudante dentro da escola? A integração sente-se pertencente? Dentro das ações que acontecem, podem ser desenvolvidas as noções de planejamento e organização desde cedo? Existe uma história de vida acadêmica, com laços de amizade e afetivos, sendo construída desde o primeiro dia em que chegaram à escola. E essa história é composta por momentos que se tornarão lembranças e depois saudades. E também por sentimentos que precisam ser vivenciados de maneira branda, amigável, solidária, expressando o que se sente, mas também se colocando no lugar do outro. Aprender a dividir, compartilhar, viver com os outros, identificar os sentimentos e ter o controle, como é o caso do ciúme que aparece na história, onde a personagem terá que dividir a mãe, o pai, os avós. Através das histórias e textos, a leitura pode ser trabalhada a favor da boa convivência tão necessária em sala de aula e nos espaços da escola nesse período de adaptação ao retorno. E um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o conhecimento do seu estudante. O quanto é importante saber a sua história, da sua trajetória escolar, como tem sido a história de aprendizagem, como é a sua saúde, se ele faz algum tipo de acompanhamento médico, neurológico, psicológico, observar se há dificuldades de visão, audição e também os seus gostos, as suas preferências, sua família, com quem mora, se ele melhorou ou apresentou defasagens na sua vida acadêmica, se houve algum motivo para uma mudança expressiva que porventura tenha ocorrido. Esse estreitamento de laços promove uma segurança ao estudante e demonstra atenção e cuidado da equipe escolar,
onde a família percebe e adquire confiança. Não me refiro apenas ao estudante que acabou de chegar, mas também àqueles que já fazem parte do contexto e cuja história de vida vai mudando, e aos alunos que estão no sexto ano, que passaram por uma grande transição e precisam de um olhar muito atento que os auxilie. Em tempos comuns, esta fase já requer uma grande adaptação, pois geralmente estão saindo de uma escola onde eles são os maiores, totalmente ambientados, familiarizados e acostumados a uma rotina diária, ao convívio, e chegam numa escola onde eles serão agora os menores, convivendo com outros alunos já pertencentes ao meio. Essa mudança é significativa e hoje, aliada às fragilidades e defasagens de aprendizagens, afetam o lado emocional também, pois percebem a diferença, a dificuldade e tudo precisa ser trabalhado para que haja uma acomodação, compreendam as necessidades e se sintam motivados e predispostos a realizar as propostas e se esforçarem para um avanço. Agora, o mais importante é o corpo docente, a equipe precisa estar bastante junto, unidos, fazendo um trabalho simultâneo por este estudante. Falando da leitura, eu trouxe alguns dados para que vocês possam conhecer o acesso que temos com informações preciosas e que auxiliam muito. Esses dados são da nossa diretoria em geral e nos dão um panorama de como os nossos estudantes se encontram. Aqui nós temos um dos primeiros apontamentos que nos apareceu num panorama geral da diretoria de ensino, mas para vocês poderem ver que cada um pode fazer uma análise mais profunda da sua própria escola. Então nós temos o segundo ano, o terceiro e o sexto ano. Apresenta a leitura de palavras, a leitura de pseudopalavras e a leitura de textos. No geral, a participação foi em média de 70% a 75% aproximadamente. E aí nós temos os estudantes previstos, que são aqueles que estavam aptos e que foram informados para a participação da avaliação. Os estudantes com participação efetiva, que são os estudantes que de fato participaram, e aqueles sem informação, que são os que participaram, mas por alguns motivos diversos não têm dados para uma correção. Então pode ter acontecido de um áudio corrompido, o áudio vazio, não sincronizado pelo aplicador, vários motivos aí podem ter levado esse estudante a ficar sem a informação. Então, para termos alguma noção das características de leitura do segundo ano, nós temos aqui 58% de estudantes que não apresentam as condições mínimas de realização de uma leitura oral, mesmo com palavras isoladas, 16% estudantes que não leram, 5% estudantes que disseram letras, sílabas ou palavras que não constavam no item, 10% estudantes que nomearam letras isoladas, 8% estudantes que omitiram, substituíram ou inseriram fonemas ou sílabas nas palavras, 8% de estudantes que soletraram, silabaram as palavras e 8% de estudantes que leram até 10 palavras e ou 5 pseudopalavras. No terceiro ano, podemos ver estudantes que não apresentam as condições mínimas de realização de uma leitura oral, ainda que com palavras isoladas, numa faixa de 30%. Estudantes que não leram, zerado. 9% estudantes que disseram letras, sílabas ou palavras que não constavam no item. 3% de estudantes que nomearam letras isoladas. 4% que omitiram, substituíram ou inseriram fonema ou sílaba nas palavras, 4% estudantes que soletraram, silabaram as palavras e 10% que leram até 10 palavras ou 5 pseudopalavras. E no sexto ano, 5% dos estudantes não apresentam as condições mínimas,
Zerados os estudantes que não leram, 1% que disseram letras, sílabas ou palavras que não constavam no item, 1% que não nomearam letras isoladas, 0% de estudantes que omitiram, substituíram ou inseriram fonema ou sílaba nas palavras, 0% que soletraram e silabaram as palavras e 3% que leram até 10 palavras ou 5 pseudopalavras. Lembrando que todos os dados aqui são encontrados no CAED, em resultados, e todos podem acessar a sua própria escola, a sua turma e os alunos. São dados bastante significativos que eles vão nortear por uma tomada de decisão, um planejamento e as ações que se fizerem necessárias. Então, esclarecendo, aqui a gente tem os perfis de leitor. O estudante que se encontra no perfil, ele ainda não dispõe de condições para realizar uma leitura oral e quando ele faz, ele exige muito esforço. São estudantes com dificuldades nas aprendizagens iniciais da alfabetização, que estão relacionadas ao processo de decodificação. E essas dificuldades, elas se revelam de diferentes tipos, mas especialmente na decodificação de palavras formadas por padrões silábicos não canônicos, pois encontra-se em nível de reconhecimento de letras, e apresentando também dificuldades relacionadas com a associação de consoantes e ou vogais aos seus valores sonoros, principalmente no caso de correspondências irregulares com fonemas e grafemas. Essas dificuldades levam esse estudante a despender mais esforços na sua tentativa de decodificação e impede a compreensão daquilo que ele leu. Tais dificuldades de leitura, elas decorrem do fato desse estudante ainda não ter se apropriado dos princípios que organizam o sistema de escrita alfabético. Então, significa que ele ainda não aprendeu a ler. E o perfil de pré-leitor, considerando-se uma leitura realizada no tempo de 60 segundos, ela se subdivide em 6 diferentes níveis, onde o estudante não realizou a leitura, onde ele disse letras, sílabas, palavras que não estavam ali no item. Esse estudante ainda não consegue relacionar a sonoridade da letra, sílaba ou palavra aos grafemas. Em terceiro, o estudante nomeou letras isoladas quando ele tentou ler palavras constantes no item. Aí esse estudante já consegue relacionar a sonoridade das letras à sua representação gráfica, mas ele faz uma leitura individual de cada elemento do código alfabético dentro de cada palavra. Então ele faz uma soletração. Em quarto, o estudante omitiu, substituiu ou inseriu um fonema ou uma sílaba nas palavras. Em quinto, o estudante silabou quando realizou a leitura das palavras. E esse estudante, ele consegue ler algumas palavras isoladas, mas como isso exige muito esforço, ele só faz de modo lento e silabando. E em sexto, o estudante leu corretamente até 10 palavras ou 5 pseudopalavras que estavam no item. Para o estudante do perfil iniciante, ele consegue ler no tempo de 60 segundos corretamente 11 ou mais palavras, ou 6 ou mais pseudopalavras constantes. Isso significa que esse estudante, ele demonstra já ter se apropriado das regras que organizam o sistema da escrita alfabética, mas ele ainda tem alguma dificuldade com a base ortográfica, o que faz com que ele leve mais tempo no processo de decodificação dessas palavras. E essa dificuldade ocorre especialmente no caso das palavras que apresentam os padrões silábicos não canônicos, ou cuja correspondência entre fonemas e grafemas não seja muito regular, ou ainda no caso de palavras que sejam pouco familiares ou pouco frequentes na língua portuguesa. Agora, o estudante no perfil fluente, ele leu corretamente nos 60 segundos, no mínimo 65 palavras com uma precisão superior a 90%. Então, considerou-se o texto que ele realizou no teste. Esse estudante é aquele que já venceu os desafios relacionados para decodificar as palavras. Ele revela que já
está automatizando os processos relativos ao reconhecimento das palavras, dominou o princípio alfabético que organiza a escrita e as relações entre o fonema e o grafema. E além disso, ele revela ser capaz de chegar ao final da leitura do texto e responder às questões de compreensão que lhe foram apresentadas. Então, ele constrói, possivelmente, sentidos para o que ele lê. E, inclusive, o CAED traz para uma melhor elucidação a forma com que foi realizado o cálculo que distribuiu os estudantes dentro desses perfis. As correções demoraram um pouco para serem apontadas, para serem trazidas, porque foram feitas através de uma escuta individual de todos os áudios. Então, foi realizado um por um. Existe uma trajetória, um caminho que o nosso estudante percorre para mostrar alguns aspectos desse itinerário. Vamos revisitar os ensinamentos das pesquisas de Emília Ferreiro, uma argentina, que foi aluna de Jean Piaget e se dedicou à gênese, à origem da aprendizagem da escrita e da leitura. Então vamos recordar as investigações que mostram a forma com que a criança aprende e como ela pensa. Ela diz assim: a escrita da criança não resulta de simples cópia de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Emília Ferreiro. A alfabetização é o processo de aprendizagem de ler e escrever. Se desenvolve com o raciocínio lógico da criança e ele é composto por hipóteses, que são os níveis pelas quais a criança passa. Emília Ferreiro e Anna Teberoski definiram em sua obra Psicogênese da Língua Escrita 5 níveis de escrita: a pré-silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. É o momento em que o estudante escreve da melhor forma possível e mostra sua compreensão sobre o sistema de escrita alfabético, o que vai facilitar as ações do professor, que é o mediador. Este instrumento se chama sondagem e é feito através de um ditado com algumas dicas que fazem a diferença. Usar uma folha grande para que o aluno tenha a liberdade de utilizar o espaço, quantidade e qualidade que desejar e tenha o registro das palavras e da frase que foram ditas para o momento da correção. Existem outros tipos de sondagem, mas a que vamos falar trata-se de uma lista de 4 palavras do mesmo campo semântico, que pode ser uma lista de animais, doces, flores, itens de uma festa, material escolar, de higiene, palavras que sejam familiares ao estudante. E estas palavras devem ser uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, ditadas nesta ordem sem silabar, isto é, sem ditar lentamente as sílabas, como por exemplo, salada. E finalizando com uma frase contendo uma das palavras que foi ditada, onde é permitido verificar como que ele escreve a palavra que já foi escrita anteriormente. A palavra polissílaba, ela facilita ao estudante escrever, porque ele precisa de um número maior de letras, ao passo que se começarmos com uma palavra monossílaba, ele pode apresentar algumas dificuldades. Escrever com letra bastão, caixa alta, fazer a marcação da leitura, tudo isso organiza e ajuda a compreensão no final. Assim que o aluno escrever, ele deve ler o que escreveu em voz alta, apontando com o dedo, enquanto o professor vai anotando a forma com que ele leu. É o momento de perceber se ele associa o que fala com a escrita. A sondagem é aplicada individualmente. O estudante deve escrever do jeito que souber, deixando ele à vontade e quando ele ler, indicando, apontando o que escreveu. E aí é o momento de perceber como ele pensa, mostrar a correspondência dessa grafia com a fala, associando o som. A criança só aprende quando ela experimenta, vivencia, tenta com as informações que recebe do meio em que está.
Então, ela precisa estar disposta, não apenas através da escuta e visualização, mas das experimentações e tentativas que ela faz e desenvolve cognitivamente. O papel do professor é sempre de mediador. Ele deve ser um observador atento, pois os estudantes podem verbalizar o que estiverem pensando neste momento e servirão como alerta, como sinais e pistas ao professor. As intervenções que o professor fizer devem ser o de investigar a forma com que o aluno está pensando. É importante evitar palavras que a sílaba se repete, como batata, vovó, bebê, coco, ou vogais muito repetitivas, como na palavra abacate. Devem ser palavras conhecidas, mas não trabalhadas anteriormente, porque aí o estudante vai demonstrar ter adquirido o conhecimento. Incluir palavras com sílabas canônicas, formadas por uma consoante e uma vogal, mais simples, como por exemplo a palavra bola, luva, e as não canônicas, que são as formadas por vogais e vogais, ou vogal e consoante, que são aquelas sílabas mais complexas. Segundo a psicogênese da língua escrita, a criança parte do que ela já possui de conhecimento, que são os conhecimentos prévios, e aí ela vai progredindo, ampliando, aprendendo e assimilando o sistema de escrita alfabético. Mas como? Através da sua interação com as experiências no processo de ler, escrever, onde ela vai demonstrando suas hipóteses de escrita, refletindo, pensando sobre o desempenho, como funciona e vai compreendendo e assimilando. O diagnóstico, assim como as avaliações, vão servir para o professor, vão auxiliar e permitir que ele continue o trabalho, sempre estimulando o aluno e oferecendo meios para que ele possa evoluir a partir daquele ponto que foi detectado. Por que fazemos a sondagem? Porque é através da sondagem que o estudante apresenta o que realmente sabe, se ele faz relação entre a fala e a escrita e oferece um norte, um ponto de reflexão ao professor para que ele possa então partir para um planejamento adequado, que atenda às necessidades e a oportunidade de fazer boas intervenções que favoreçam esse processo de ensino e aprendizagem do estudante. A sondagem traz contribuições que auxiliam o professor nesse processo também para os anos finais, e é muito importante que os registros sejam devidamente organizados com datas e arquivados para comparações futuras, para analisar, para acompanhar a evolução desse estudante. E eis os níveis de escrita, na hipótese pré-silábica. A criança passa pela fase pictórica, com as garatujas, desenhos, vai para a fase primitiva, utilizando símbolos e pseudoletras, até chegar na fase pré-silábica, e vai começando a diferenciar as letras dos números. No pré-silábico, a criança começa pensando que a escrita é através de desenho, até que percebe que ela não se dá por meio dos desenhos. Começa a diferenciar letras de números, desenhos ou símbolos. Até então, elas misturam. Inicia-se a percepção de que a escrita representa aquilo que é falado. Ela usa letras aleatórias ou letras do próprio nome, que são bem conhecidas e ela tem uma certa confiança nisso. E pode acontecer que ela utilize para escrever tudo. É o primeiro universo alfabético que ela conheceu. A criança vai conhecer a letra, como ela se chama, o nome daquela letra, sua forma, o seu desenho, o seu traçado e o som que ela representa. Algumas crianças já apresentam as primeiras noções espaciais. Elas escrevem da esquerda para a direita, de cima para baixo. A escrita e o desenho significam a mesma coisa para elas nessa fase e ainda não relacionam a escrita com a fala, com o som. E é interessante observar que ela relaciona as coisas grandes com a necessidade de uma escrita grande e as pequenas com uma escrita pequena também. Por exemplo, para escrever elefante, utiliza muitas letras e para escrever rato ou até mesmo formiga, utiliza poucas letras. E ela faz também uma leitura de uma forma global, num todo, de uma só vez.
Aqui podemos ver um exemplo e perceber que a leitura é feita de uma única vez, de forma global. É um único bloco de som. Brigadeiro, coxinha, bolo, bis, conforme o traçado da palavra embaixo. O principal desafio do aluno é ele perceber a relação da escrita com a fala e o que utilizar para escrever uma palavra. No silábico sem valor sonoro, a leitura é silabada, realiza marcações do que está lendo e cada letra ou símbolo que ele coloca representa uma sílaba falada. Ele começa a ter a noção da relação entre a fala e a escrita, embora o que se escreve ainda não se relaciona com o som da sílaba. Então, ele pode utilizar ainda as letras do próprio nome. Veja o exemplo: Ana Júlia e Bárbara. Nesta fase, a criança entende que precisa de letras para representar a escrita, mas ela não tem a noção da quantidade necessária e nem do tipo de letra que vai precisar. Ela ainda não associou a grafia com o som, mas começa a estabelecer um elo entre a fala e a escrita, para transformar a oralidade, a fala, em escrita. Então é o início de um caminho a ser percorrido entre as letras e o que é falado, e a criança começa a ter a noção desta correspondência, contando os pedacinhos de sons, as sílabas, e vai colocando símbolos, letras para cada pedacinho. E neste momento, a associação ainda acontece sem o valor sonoro convencional, mas pode começar a aparecer com valor. A criança vai colocando uma letra para significar uma sílaba sem relacionar a um som. E quando coloca mais letras, poderá perceber que está sobrando na hora de realizar a leitura. E é por isso que a leitura é tão importante. Ela facilita e permite que sejam feitos ajustes se necessários. E é o momento em que a criança vai mostrar se ela entendeu que a escrita das palavras é feita por partes, se compreende por que as sílabas são compostas por letras e as palavras são compostas por sílabas. Podem registrar uma letra para cada sílaba e, neste caso do silábico sem valor sonoro, ele não fará ainda correspondência sonora com a sílaba. Ainda é como se qualquer letra fosse importante para ela, servisse para ela. Silábico com valor sonoro. Aqui podemos observar que para cada fonema utiliza uma letra para representar e já tem um valor sonoro. O aluno pode atribuir o valor sonoro nas vogais ou nas consoantes. Ele faz a correspondência sonora e é comum usar uma letra para cada sílaba. Pode acontecer de eventualmente colocarem a letra do seu próprio nome em algum momento, no meio, quando não sabem o que colocar, é o que chamamos de letra coringa. É o apoio já conhecido em que ele utiliza quando ele não sabe o que usar. O professor ou o professor coordenador devem observar se ele está atribuindo valor nessa escrita. É este o momento em que o estudante pensa e avalia a quantidade de letras que ele precisa colocar e a ordem para poder fazer esse registro. Veja este exemplo. De um lado, ele utilizou as vogais, do outro, apenas as consoantes. Então, no silábico alfabético, com e sem valor, o estudante, para cada fonema, ele usa uma letra para associar. Os fonemas são sons que se juntam, formam as palavras, e para representar estes sons, usamos as letras. Ele pode usar várias letras para escrever, fazer o registro e, quando fizer a leitura, indicar, apontar uma letra para cada fonema. Quando escrever uma frase, pode utilizar uma letra para cada palavra ainda. E como dissemos, quando ele não souber qual letra ele deverá usar, é possível que ele use a letra do seu próprio nome. Silábico alfabético. Esta fase mostra a transição da criança da hipótese silábico com valor para chegar ao alfabético, onde ora ela escreve atribuindo uma letra e ora representa as unidades sonoras menores, os fonemas.
O silábico alfabético é quando o valor sonoro se torna essencial, indispensável, e a criança começa a acrescentar letras, principalmente na primeira sílaba. Ela entende que as sílabas são compostas por mais de uma letra. Quando ele chega nesta fase, começa a colocar mais letras quando quer registrar, ressaltando, aprimorando o som. Às vezes uma letra e outras vezes duas letras. O silábico alfabético identifica, ele sente a necessidade de mais de uma letra em algumas sílabas. Quando vai registrar, pode atribuir uma letra ou usar unidades menores. Por exemplo, na sílaba K, CA, ele pode utilizar apenas a letra K, por ter o mesmo som. Pode escrever as palavras todas juntas, sem espaços, numa frase, é o que chamamos de hipossegmentação. E esta é a fase de transição que antecede o alfabético. Nesta fase, o silábico alfabético ele compreende os fonemas, a necessidade de duas ou mais letras, embora ainda vá adquirir as questões ortográficas. E lembrando que nesta fase de transição para o alfabético, a criança pode escrever uma sílaba utilizando somente uma letra, como por exemplo, na palavra brigadeiro. GA utilizou apenas o G. Bolo utilizou apenas o B. E também, por exemplo, cavalo, ela pode escrever KCA, vá apenas o V e LO, LO. Alfabético. Quando a criança está nesta fase alfabética, percebe-se que ela assimilou, dominou esta fase, lê e escreve mesmo com erros ortográficos, registra todos os sons de uma palavra, escreve com letras reais, isto é, não inventadas e diferentes de símbolos ou números, com formas pré-definidas e seguindo uma certa ordem, e as sílabas começam a possuir uma vogal. Ela compreende que a escrita representa a fala, o seu som, mesmo que não faça isso totalmente correto, mas está fazendo esta associação. E o momento da leitura traz exatamente se ela está fazendo essa correspondência e de que forma. Então, observe se ele está lendo de forma silabada, porque o estudante que lê desta forma, ele não entende, ele não interpreta. Na fase alfabética, a criança faz um processo de reconstrução do sistema de escrita da língua e já compreende como é organizada. Então, por exemplo, conhecendo o valor sonoro das letras, ela sabe que os sons B e O são grafados BO e que L e O são grafados LO e que juntos significam bolo. Reconhece que precisa de duas ou mais letras para grafar, escrever, registrar o fonema, estabelece relação entre a escrita e a fala, procurando harmonizar, adequar cada vez mais. Ainda aparecem erros ortográficos, mas já está alfabético. Pode parecer que ela esteja regredindo, se porventura ela inverter a ordem das sílabas e das letras na escrita, mas ela lê e escreve com sentido e compreensão, com a possibilidade de entendimento, mesmo que apresente erros ortográficos. Espera-se que reconheça que as letras não são símbolos ou números. As letras têm suas formas correspondentes aos sons e se apresentam de formas diferentes, como maiúsculas, minúsculas, a letra bastão, de imprensa, cursiva. As letras apontam um fragmento, uma parte, um pedacinho sonoro que é menor que uma sílaba, e as sílabas mais comuns são formadas por uma consoante e uma vogal, mas aparecem de formas diferentes também, como consoante e vogal, no caso da palavra fada, consoante, consoante, vogal, no caso da palavra abelha, consoante, vogal, vogal, no caso da palavra balão, e consoante, vogal, consoante, no caso da palavra helicóptero. São alguns exemplos que podemos ver.
As letras têm um som próprio e algumas letras têm mais de um som. Então, por exemplo, no caso da letra X, bruxa, texto, exagero, luxo, explicar, próximo, xereta, táxi, tórax, exemplo, oxigênio, extintor, paixão. São sons diferentes com a mesma letra. No caso da letra S, asa, sapo, sombra, rosa, mesa, casaco, sopa, tesouro, gasolina, suco, sofá, vaso. E da letra Z, 10, 19, azeitona, azulejo. E há alguns sons que precisam de mais de uma letra. É necessário que ela se repita e vai acontecer no meio da palavra, como é o caso do S. Osso, vassoura, pássaro, dinossauro, com dois S's. E também, por exemplo, no caso do R. Carro, jarra, garrafa, serrote. É necessária a utilização de dois R's. Uma letra ocupa um lugar determinado na palavra e não pode ser trocada ou invertida. Ela pode aparecer repetidamente numa mesma palavra, assim como uma letra pode aparecer em diferentes palavras. Por exemplo, abacaxi, ameixa, laranja, banana, barata, elefante, papagaio. Podemos ver que algumas vogais elas vão se repetindo. Há letras que não podem aparecer juntas. Há letras que precisam aparecer antes de outras. Em alguns casos, as letras, as sílabas precisam de sinais gráficos, que são conhecidos como os acentos gráficos, que elas denotam um certo tom mais forte, mais aberto, fechado, com sons característicos nas vogais. E assim por diante, conforme as normas e regras convencionais da nossa língua portuguesa. E após a fase do alfabético, depois dessa fase em que a aplicação é feita sob a forma de lista, o professor continua sondando, investigando periodicamente de acordo com a necessidade, porém focando outros aspectos, como a segmentação, os espaços que têm por objetivo facilitar a compreensão, o entendimento das frases, dos textos, a ortografia, com as regras que orientam, determinam como as palavras devem ser escritas, de acordo com os padrões da língua, a norma culta. A escrita correta contempla acentuação, pontuação, a crase. Embora o estudante tenha chegado à fase do alfabético, esse processo ele não pode parar por aí. Deve ocorrer continuamente e podemos dizer que ao longo da sua vida. Ele ainda não é um leitor fluente e o seu desenvolvimento precisa prosseguir com propostas diferenciadas, agora mais aprofundadas, que estimulem a leitura e a escrita, tornando-o autônomo e fluente. Os alunos alfabéticos, eles precisam ser estimulados com desafios para que continuem avançando e não fiquem desmotivados. Nos anos finais, dentro da língua portuguesa, pode ser proposta uma sondagem geral através de atividades com fábulas, contos de fadas, reescrita, reconto, trecho, uma parte de uma música que eles conheçam, que saibam de memória. É possível perceber os alunos que estão alfabéticos e os que não estão. Podemos perceber se ocorrem erros ortográficos, se há dificuldade na escrita em relação às palavras que são escritas juntas, sem separação, que é o que chamamos de hipossegmentação, ou o contrário também, quando eles escrevem as palavras muito separadas, com excesso de espaços, que é a hipersegmentação. Se ele utiliza parágrafo, letra maiúscula, se interpreta o que está lendo ou ouvindo. Então, é essencial o desenvolvimento das habilidades que compreendem a fluência leitora e escritora. E para os que não estão alfabéticos, é necessário a intervenção e suporte de um professor pedagogo ou do próprio professor coordenador para que possam dar andamento.
O aluno alcançou a fase de alfabético. Sucesso! E agora? Quais atividades eu devo propor ao estudante que chegou até aqui para que eu possa garantir a ele a continuidade no processo de ensino-aprendizagem? Ele precisa continuar avançando, não pode parar. O nosso atual estudante precisa ser desafiado com propostas inéditas de atividades em que ele possa ser protagonista, sempre valorizando os conhecimentos prévios que ele traz. Então, ele precisa pesquisar, refletir, experimentar, diferente dos moldes anteriores de receber passivamente. E desta forma, ele consegue aprender, construindo por meio do interesse, da curiosidade, que o incentiva a estudar sempre e querer aprender cada vez mais. Então, a escolha de atividades inseridas num contexto real, com as intervenções do professor, que levem o estudante a refletir sobre a língua, são boas alternativas de trabalho, sempre priorizando o material que a SEDUC oferece. O estudante precisa passar por situações de aprendizagem onde ele se sinta acolhido e integrado, saiba que a família tem ciência e entendimento da situação atual e acompanha o processo e propostas de recuperação. Ouça o professor lendo para que ele tenha um modelo de aprendizado. Veja e acompanhe o professor também escrevendo. Conheça os gêneros textuais e os diferencie como bilhete, carta, poesia, contos de fadas, fábula, lenda, receita, até biografia, uma bula de remédio, notícia, carta de leitor, crônica e outros. Ele precisa ter a oportunidade de ler também, ainda que comece aos poucos, com pequenas informações, títulos, mas o importante é despertar o interesse, fazê-lo se sentir pertencente e caminhar no seu tempo com as habilidades que ele já consolidou, já adquiriu e valorizar. A proposta do aprender juntos, trabalhando em agrupamentos de conhecimentos e defasagens próximos, contribui com excelência para este avanço. Algumas sugestões de atividades que os alunos de sexto ano estão familiarizados e que podem contribuir são a leitura em cor, a leitura em duplas, leitura silenciosa, leituras dramatizadas, atividade de auditório, que é uma atividade desafiadora, onde é solicitado aos alunos, ainda que de hipóteses diferentes, que eles escrevam na lousa algumas palavras. É uma atividade que pode ser trabalhada no processo de construção coletiva, onde o início se dá com os alunos que apresentam maior dificuldade, em direção àqueles que já estão mais no nível alfabético. A leitura de ajuste permite ao estudante que ele leia, mesmo sem saber ler de forma convencional, através de pequenos textos ou músicas que os estudantes conheçam de cor, que eles tenham memorizado. É uma proposta de atividade estratégica que possibilita um ajuste da fala com a escrita, tendo como apoio um pequeno texto e aos poucos a sua complexidade vai aumentando. O professor deve mediar, interagir sempre, acompanhar, passar nas carteiras, identificando as dificuldades, intervindo, direcionando em cima do que ele já sabe, para que ele tenha segurança, trabalhar em ambientes diferentes, com alfabeto móvel, imagens e figuras, sempre oferecer desafios onde o estudante tenha que pensar, resolver e descobrir. E apresentar propostas que sejam contextualizadas, que façam sentido para o estudante. Isso faz toda a diferença e vai auxiliar muito no desenvolvimento e no avanço. Não podemos deixar de pensar no percurso formativo também do professor. Como estão os seus marcos de desenvolvimento? Estão sendo reconstruídos também? Nunca estamos prontos, o crescimento se faz diariamente. Deixarei como sugestão de estudo alguns materiais complementares sob a forma de vídeos. As nossas referências. Muito obrigada por este momento e até a próxima!